Bem, vamos aqui mais um vídeo, né? Vamos ver aqui, né, sobre os acontecimentos, né, que serão positivos, né, nos nossos dias hoje, né, como eu estou falando, né, sobre os últimos dias, né? E que acontecimentos positivos são esses que teremos, né, nesses últimos dias? Bem, de que modo, gente, o conhecimento verdadeiro se tornou abundante neste tempo do fim? De que modo? O que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz, né? Nos últimos dias, sem dúvida, estamos cheios de aflições, exatamente como a palavra de Deus predisse. Neste mundo turbulento, porém, há acontecimentos positivos entre os adoradores de Deus Jeová. Bem, o conhecimento verdadeiro se tornará abundante aqui na terra, né? Prediz um livro bíblico de Daniel quando isso aconteceria durante o tempo do fim, conforme o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, está dizendo. Especialmente desde 1914, Deus Jeová tem ajudado os que de fato desejam servi-lo a entender cada vez melhor a palavra de Deus, a Bíblia. Eles têm aumentado o seu apreço, né, pelas verdades preciosas e respeito do nome dos propósitos de Deus, do sacrifício de resgate de Jesus Cristo, de condição dos mortos e da ressurreição. Além disso, os adoradores de Deus Jeová têm aprendido a viver de um modo que nos beneficia e resulta em honra para Deus. Eles também passarão a entender mais claramente o papel ali do reino de Deus. E como este vai endireitar as coisas na terra e como eles usam este conhecimento? Bem, essa pergunta nos leva ainda a outra profecia que se cumpre nestes últimos dias. Bem, gente, vejamos, né? Vamos fazer aqui uma pergunta, né, para saber a resposta a esta pergunta. Até que ponto, né, estão sendo pregadas hoje as boas novas do reino e quem as está pregando? Você acha que vocês são cristão verdadeiro, tá enfiado dentro da casa de Deus o tempo todo, é o cristão verdadeiro? Pô, agora, se vocês ouvirem esse meu vídeo, vocês vão ver que vocês estão erradíssimos sobre um grupo de pessoas. Bem, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz: essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Bem, vejamos, né? Por quê? Essas boas novas do reino, elas serão pregadas em toda a terra habitada. Disse Jesus Cristo na sua profecia a respeito do final do sistema de coisas, né? E esse relato vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3 e depois o versículo 14. As boas novas do reino, o que é esse reino? O que ele fará e como podemos, né, receber suas bênçãos? E estão sendo pregadas em toda a terra, em mais de 230 países, em territórios e em centenas de línguas. Bem, milhões de pessoas estão pregando zelosamente essas boas novas. Elas procedem de todas as nações, tribos, povos e línguas, conforme o livro de Apocalipse ou Revelação vem nos mostrando. Revelação, capítulo 7, versículo 9, gente. Dirigem gratuitamente estudos com os seus familiares. Eles fazem isso em domiciliar com milhões de pessoas que desejam saber o que realmente a Bíblia ensina. Que impressionante cumprimento de profecia, em especial
né, levando-se em conta que Jesus Cristo, né, ele predisse que os cristãos verdadeiros seriam, né, odiados por todos. Por causa de quê? Por causa do nome do pai dele, Jeová. Este relato vocês podem ler na Bíblia de vocês, o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 17. Gente, nós temos que ter bastante cuidado no que nós falamos. Não é que as pessoas chegam na casa da gente para ouvir, para ensinar a gente como manusear a palavra de Deus, a gente tem que expulsá-la, não. Porque até mesmo no livro, acho que de João, né? Eu creio que seja. Eu vou pesquisar esse assunto e depois eu falo para vocês. Mas eu vou falar a essência porque às vezes vocês sabem onde fica, né? Porque vocês leem a Bíblia também, né? Que diz assim, que se a gente rejeitar aquela pessoa, chegar na nossa casa, nós não estamos rejeitando a pessoa em si, mas sim a palavra de Deus que ela veio trazer para a gente. O que foi também que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia, de encorajamento para essas pessoas que saem pregando, falando da palavra de Deus, a Bíblia, né? Que se ela chegar em uma casa ou em qualquer lugar que elas estiverem, a pessoa não recebê-la, né, para escutar a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que virar as costas, bater a poeira dos seus pés, porque a paz que ela ia levar para essa pessoa, ela volta de novo, levando a paz para outra pessoa. Porque se a pessoa chega até a sua casa, porque foi Deus que me enviou para que você soubesse, né, da palavra de Deus, a Bíblia. Então, cuidado, gente, não rejeita a palavra de Deus, a Bíblia, que está chegando até a sua porta. Muitos falam, eu não tenho tempo, mas para falar da palavra de Deus não tem tempo, né? Mas para falar da vida dos outros e comentar, fuxico, olhar a briga dos outros, tem tempo. Para até de fazer as coisas para poder ouvir o que o vizinho está falando. Não é verdade? É desse jeito, as coisas desse jeito. Para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, não tem tempo. Eu quero ver, eu peço a Deus que eu veja isso, né? Eu quero ver quando Jesus vir, né? Vão dizer, eu não tenho tempo para Jesus? Porque você já está dizendo e rejeitando a palavra dele. Bem, gente, eu deixo esse meu vídeo, né? Juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, dizendo para vocês que vocês são especiais para Deus Jeová, para a sua família, para seus amigos e também para mim. Muito obrigada por vocês estarem me seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e assistindo os meus vídeos até o final e também fazendo download dos meus vídeos, né? Baixando os meus vídeos, tá? Muito obrigada. Que Deus os abençoe, levando paz, saúde, amor, harmonia e prosperidade por tudo que vocês fizerem. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Oi!